kanisa bilaka ya bandoto ya baprofeta na yo nzambe na ngai baeshue bakweya na se babatamba Vocês conhecem também. Lola 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 Yahweh fongola Lola Yahweh nangai Yahweh fongola Lola tomona bikamwe Yahweh fongola Lola bajelu bakita Yahweh fongola Lola babeli babika Yahweh fongola Lola basali basongia Yahweh fongola Lola makangwe bomwana Yahweh fongola Lola beta maboko wana makasi na ngambo ya banguna na yo ezobongo na bakake lobi te lelo Yahweh lobi te sikoyo Yahweh fongola Lola bomona bika moye Yahweh fongola Lola banjelu bakitawe bayembelaka mokonzi ndenge ninye nzambe na ngai bafongola Lola ndenge ninye nzambe na ngai bakweyisaka Goliate ndenge ninye nzambe na ngai bakweyisaka Jeriko ndenge ninye nzambe na ngai bafutamaka na Lola ndenge ninye nzambe na ngai bazwaka na konzima ndenge ninye nzambe na ngai bapakolaka mafuta ndenge ninye nalobi système ekochanger te l'opposition va se changer en soumission bato oyo batelemelaki yo Dando alguns problemas, coisa de igreja, né? Os pastores que estavam ali foram fazendo as obras, e aí os vizinhos se incomodaram, entraram na justiça, e o Ministério Público lacrou a igreja. Os irmãos tiveram da noite para o dia, foram despejados ali, né? E nesse meio tempo, o pastor que estava ali com a igreja saiu do Ministério Peniel, levou os irmãos tudo embora, abriu a igreja dele, e nós ficamos sem nada ali, né? Uma igreja fechada, uns 4, 5 irmãos ali permaneceram, e foi nesse contexto que nós chegamos ali na Igreja Peniel Ponte Nova. Alugamos um lugar, e aos poucos a obra de Deus começou a crescer, o Ministério Público liberou para nós fazermos as reformas ali necessárias, estávamos pagando aluguel, começamos a fazer as reformas, o Ministério Peniel ali investindo na gente, e tivemos que quebrar da metade da igreja para trás, tivemos que quebrar tudinho aquilo ali, tirar todo o entulho, quebrar as paredes, teto, tudo, e tinha um terreno do lado ali, e nós falamos, o que a gente vai fazer com esse entulho? Vamos ter que contratar um monte de caminhão aqui para levar esse entulho embora. Falamos, vamos jogar nesse terreno. Quando apareceu o dono, aí a gente conversa com ele. E não deu outra, né, meus? Começamos a jogar o entulho, daqui a pouco apareceu o dono ali. Falou, quero falar com o pastor, todo meio bravo. Eu fui falar com ele, já quase chorando, pedindo a misericórdia. Ele falou, olha, preciso falar com você, porque esse terreno é meu, e o meu irmão, que na verdade é o dono do terreno, ele faleceu. E ele tinha um sonho de construir uma coisa legal para ele aí, mas não deu tempo. E eu quero falar contigo porque eu preciso vender esse terreno e eu quero vender para você. Falei, nem conheço esse homem, como é que ele quer vender para mim? Falei, olha, me traz os documentos e nós vamos comprar esse terreno sim, em nome de Jesus. E meus irmãos, sem dinheiro nenhum, ele fez um preço muito abaixo do mercado, e mesmo assim o meu sogro, que é um homem de fé, falou, fala para ele que nós vamos dar 10 mil reais de entrada, parcelamos em 50 vezes o terreno, e para a glória do nome do Senhor, nós compramos o terreno também ali, em nome de Jesus, meus irmãos. A igreja começou a crescer, e graças a Deus a igreja não para de crescer. Nós conseguimos terminar a reforma, o Ministério Público determinou que nós poderíamos voltar para aquele lugar, e uma grande bênção que Deus tem feito ali, né? Nós vamos batizar agora 25 pessoas,
para a glória do nome do Senhor. Deus tem nos abençoado grandiosamente naquele lugar. É um mover de Deus, uma bênção de Deus, para a glória do nome do Senhor, amém? Mas nós viemos aqui para falar sobre família, e eu quero que você abra comigo no livro de Atos, capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo de número 30. Atos capítulo 16, versículo 30, todos acharam? A palavra do Senhor, ela relata da seguinte forma: então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com toda a sua família, alegrou-se muito por haver crido em Deus até aqui, meus irmãos. Glória a Deus por sua palavra. Meus irmãos, ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, e muitas vezes nós trabalhamos por isso, o maior milagre de Jesus não é a nossa vida financeira, não é o nosso carro do ano, não é a nossa casa, não são as nossas conquistas pessoais, não é uma vida profissional abençoada, não é uma vida ministerial muito requisitada, não é nada disso. O maior milagre de Jesus na nossa vida é ter a nossa família salva. O maior milagre de Jesus não foi curar o paralítico, dar vista aos cegos, não foi ressuscitar Lázaro. O maior milagre de Jesus foi na cruz do Calvário, foi a salvação, foi providenciar para a minha vida e para a tua vida a vida eterna, a salvação, o acesso aos céus, ter a esperança de que um dia nós estaremos na glória eterna. Esse foi o maior milagre de Jesus. E, meus irmãos, nós muitas vezes estamos trabalhando e vivendo em função das nossas conquistas pessoais, e esquecemos de trabalhar e orar e clamar a Deus para que essa salvação alcance a nossa casa, a nossa família, o nosso marido, os nossos filhos. Esse de fato deve ser a nossa maior motivação, o nosso maior trabalho. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a família desse carcereiro sendo salva. Nós não imaginamos o mover de Deus para tocar essa família. E eu quero olhar rapidamente um pouquinho a história que antecede a salvação da vida e da família desse carcereiro. Repare comigo que o apóstolo Paulo, ele estava navegando e ele tenta entrar nas províncias da Ásia, e a palavra de Deus, ela diz que o Espírito de Deus não permitiu que Paulo entrasse nas províncias da Ásia. Para pregar a palavra de Deus, ele foi impedido pelo Espírito de Deus de pregar naqueles lugares. E ele vai adiante e ele tenta entrar em outras regiões, mas o Espírito de Cristo não permitiu que ele entrasse naquele lugar. Então ele passa a noite em Troade, e ele tem um sonho, e nesse sonho ele viu um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entendeu que ele deveria passar a Macedônia, e foi assim que ele entrou em Filipos. Foi aí que ele entrou já numa região da Europa. Pela primeira vez a palavra de Deus agora está numa região da Europa. A palavra de Deus está entrando naquele lugar através do apóstolo Paulo. E eu fico pensando, meus irmãos, tudo isso é um projeto grandioso de Deus, porque Deus visava alcançar a família desse carcereiro. Deus impediu de Paulo entrar na província da Ásia, em outras regiões da Bitínia, e providenciou para que Paulo entrasse em Filipos, passasse a Macedônia e chegasse até a vida desse carcereiro. Quando ele chega ali,
naquela região, a primeira coisa que Paulo faz é expulsar o demônio de uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E ele expulsa o demônio daquela menina, e ali surgiu um grande problema, porque os donos daquela escrava, eles ganhavam muito dinheiro com aquela menina, e eles montam uma rebelião contra Paulo e Silas. Eles levam eles até a praça, eles colocam eles pelados na praça, açoitam Paulo e Silas, depois levam até os magistrados, fazem com que eles coloquem Paulo na cadeia, e Paulo e Silas estão lá na cadeia, no cárcere inferior, num lugar horrível, com seus pés presos em troncos. E nós conhecemos muito bem essa história de Paulo e Silas na cadeia, que meia-noite eles começam a louvar a Deus, mesmo açoitados, mesmo aprisionados, eles começam a louvar e glorificar o nome do Senhor. E acontece ali um grande terremoto, e as cadeias, elas são abertas ali completamente. E quem está ali naquele lugar? Aquele carcereiro, que nós lemos aqui. E ele fica preocupado, porque ele sabe que se ele perder aqueles prisioneiros, ele vai ser morto. Então ele pega a espada e ele vai se matar, um suicídio naquele lugar. Mas Paulo fala: não faça isso, nós estamos aqui. E ali naquele momento, aquele carcereiro viu algo sobrenatural, a presença de Deus naquele lugar. E ele fala: olha, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo fala para ele: olha, creia no Senhor Jesus, será salvo você e a tua casa. Meu irmão, é exatamente essa reação que nós temos, porque quando nós lemos isso, nós entendemos que é para o carcereiro, que é para aquele momento. Mas meu irmão, essa palavra é para a tua vida, essa palavra é para a tua família. Se você crer no Senhor Jesus, será salvo você, a tua casa, o teu marido, os teus filhos. A tua casa é do Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. E primeira lição que eu quero trazer hoje, meus irmãos, primeira reflexão para todos nós, é que Deus, Ele vai mover os céus para levar a tua família a salvação. Olha tudo que Deus fez, todo o percurso de Paulo e Silas, tudo que eles pretendiam fazer, mas Deus não permitiu. Por quê? Porque eu tenho a família do carcereiro para você salvar, porque eu quero que você vá até aquela família e leve a salvação para aquela família, para que você leve luz àquela família. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer? Que Deus nesse momento está movendo os céus para salvar a tua casa, que Deus está movendo, meus irmãos, pessoas para levar o evangelho à tua família, que Deus está fazendo, meu irmão, coisas sobrenaturais para alcançar os seus. Não existe um buraco tão fundo que Deus não possa alcançar, meu irmão. Não existe nada, não existe ninguém na tua família que esteja tão perdido que Deus não possa tocar com o seu poder e a sua glória. Eu me converti com 12 anos, mas acabei me desviando completamente. E meus irmãos, quando eu estava assim num momento terrível da minha vida, eu lembro que eu estava lá na Itabaiana com os amigos, bebendo, a mesa cheia de cerveja, me preparando para ir para um outro lugar, e ali naquele ambiente completamente sem imaginar o que poderia acontecer ali, de repente me veio uma presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a me mostrar que aquele lugar não era para mim, que eu estava fora do lugar que Ele tinha para mim. O Espírito Santo começou a me convencer, eu comecei a ter clareza do que eu estava fazendo com a minha vida. Ficou nítido para mim que aquele lugar não era, a minha vida não estava ali, que aquilo era uma perdição. Meu irmão, no mesmo instante, eu larguei tudo ali, eu fui embora e abandonei aquele caminho, voltei para os caminhos do Senhor e nunca mais saí dos caminhos do Senhor. O que eu quero te dizer com isso, meu irmão, não importa se o teu filho está nas drogas, está bebendo, se o teu marido não quer saber de igreja, o que eu tenho para te dizer é que o Espírito Santo de Deus vai em qualquer lugar salvar a tua família, e você precisa crer. Aleluia.
Não existe uma pessoa tão perdida que Jesus não possa alcançar. Nós temos uma família lá na nossa igreja, e essa irmã chegou completamente, semblante arrebentado, uma vida destruída, e nós fomos acompanhando. Chegou um momento, nós sentamos com ela, a outra irmã dela também era da igreja, e nós sentamos com aquela mulher e começamos a conversar, eu e a minha esposa, e nós identificamos que havia uma ira muito grande no coração dela contra a irmã, as duas da igreja, as duas crentes. E ela começou a manifestar essa ira que ela tinha contra a família dela, contra a irmã, um ódio tão grande. E a filha dela mais velha estava morando com uma mulher, tinha um apartamento, morava com uma outra mulher, era lésbica. A outra filha estava completamente perdida na noitada, nas baladas. E nós olhamos para ela e falamos o seguinte: olha, você precisa liberar perdão, você precisa mudar isso na tua vida, você tem que fazer diferente. Se você quer que o Senhor alcance a tua família, você precisa ter essa atitude. Ah, mas a minha irmã é isso. Não importa, muda isso. Vai lá agora, muda essa história na tua vida. Meu irmão, ela acreditou no que nós falamos, ela acreditou no nosso conselho, e ela foi lá, pediu perdão para a família inteira. Todo mundo se reconciliou, a família começou a andar em unidade, voltaram os almoços de domingo. E aí, sabe o que aconteceu? A filha mais velha se separou da namorada, mandou embora a namorada do apartamento. A filha mais velha, nessa situação, visitou a igreja, e ela visitou a igreja, e ela foi tocada por Jesus. Ela entregou a sua vida para Jesus, ela abandonou o lesbianismo. Aquela menina passou alguns meses, começou a namorar com o irmão da igreja, e eu nem pedi tempo de oração, falei: pode namorar direto, vai direto. Começou a namorar com o irmão da igreja. Meu irmão, eles casaram. No ano passado ela desceu as águas do batismo, ela ficou grávida. Meu irmão, uma família estruturada. A outra irmã dela mais nova também entregou a vida para Jesus, saiu da balada, foi promovida na empresa, vai descer as águas do batismo agora em dezembro, para a glória do nome do Senhor. Família resgatada, Deus fez uma obra naquele lugar, a mão do Senhor passou por aquela família, houve ali uma transformação, um avivamento. Porque, meu irmão, quero te dizer, não existe nada perdido para Deus. Deus vai salvar a tua família, Deus vai salvar a tua família, Deus vai resgatar os teus. Aleluia. Pastor, meu filho está nas drogas. Deixa ele, meu irmão, continua clamando, Deus vai tocar a vida dele. Meu marido está no bar. Deixa ele, Deus vai tocar a vida dele. Eu quero levar eles para a igreja. Não, o Espírito Santo vai tocar ele lá no bar mesmo, pelo poder da oração. Amém? Vocês creem? Glória a Deus. Segundo lugar, a gente tem tempo. Deus te muda de ambiente para ouvir a sua palavra. Esse carcereiro que nós vimos, foi ser carcereiro, sabe, do apóstolo Paulo. Pensa nisso. Ele foi ser carcereiro do maior pregador da história. Olha quem ele foi cuidar, de Paulo. Então muitas vezes Deus, Ele nos muda de ambiente, meus irmãos, e nós temos que entender. Deus nos tira de alguns lugares, tira as pessoas da nossa família de alguns lugares, para colocar em outros, e às vezes parece que é ruim para nós, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe. Talvez Deus vai tirar a pessoa que você está orando do lugar dela para ouvir a palavra dEle. Mas pastor, Ele pode ouvir através da minha vida. Você já tentou falar de Jesus para alguém da tua família? Não dão muito crédito não, não valorizam muito não, não querem ouvir de você. Então muitas vezes Deus arranca daqui, coloca em um outro lugar, para ouvir da boca de outra pessoa. Então não se espante, meus irmãos, não se espante, se em algum momento Deus arrancar alguém da tua família e levar lá para uma cama do hospital.
ele vai ouvir a palavra de Deus lá. A gente não quer desse jeito, mas Deus faz do jeito dele. Não se espante se ele arrancar alguém da tua família e ter que levar lá para uma carceragem lá. Ele vai ouvir a palavra de Deus lá. Não se espante, porque Deus às vezes muda de ambiente as pessoas, para que essa pessoa possa ser impactada. Meu pai agora ele é mais ou menos cristão, agora ele é católico, mas ele, duro de coração, e ele vê a minha mãe na igreja, as minhas irmãs na igreja, e ele orgulhoso, né? Não quer saber, tirar sarro. E a brincadeira preferida dele é pegar esses pastores da televisão, as coisas que eles fazem e tirar sarro da gente. Era meu pai. Aí sabe o que aconteceu? Covid encontrou meu pai. E aí, meus irmãos, o negócio ficou feio para ele. E aí chegou um momento que ele ia subir para a UTI. Quem estava lá? Eu e ele e a enfermeira. Falei, pai, aquele auge do Covid, né, que ninguém podia nem subir, nem visitar. Falei, pai, o negócio é o seguinte: o senhor vai subir agora para a UTI, e nós não sabemos se o senhor vai voltar, mas eu tenho que falar uma coisa para o senhor. O senhor acredita que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados? E se nós confessarmos a Jesus com a nossa boca, estou te quebrando, né, irmão? Se nós confessarmos a Jesus com a nossa boca, crer no nosso coração, nós somos salvos. Meu irmão, naquele momento, ele começou a chorar copiosamente. Falou, sim, filho, eu acredito, eu sempre criei em Jesus. Falei, então confessa comigo, pai, Senhor Jesus. E ele começou a confessar comigo. Irmão, então às vezes, o que eu quero te dizer? Agora ele é católico. Agora ele vai... Pensa num homem difícil. Mas eu fico feliz, eu falo, não, Jesus vai encontrar o coração dele, ele vai sair do catolicismo, vai andar com a gente. Tem um tempo para tudo isso. Não recrimino não. Mas o que eu estou querendo dizer é que Jesus, ele sabe como faz, meus irmãos. Então às vezes ele tira daquele ambiente, coloca num ambiente difícil. A gente fica triste, mas sabe, Deus sabe o que ele está fazendo. Não se assuste, não fique impressionado. Deus está trabalhando na tua família. Então às vezes as pessoas têm que mudar de lugar, de ambiente, para que elas possam ser tocadas pelo poder de Jesus. Não se assuste, Deus sabe o que ele está fazendo. Terceiro lugar, você é o responsável. Você leva Jesus para a sua casa. Você é responsável por levar essa salvação para a sua casa. Você tem que levar essa palavra. Eu sei que isso não é fácil, né? Tem um lugar que nós não somos reconhecidos, é no meio da nossa família. Se você fizer alguma coisa errada, o que eles vão falar? Olha lá o crente. É ou não é? Eu sei como é que é. Então, mas nós temos que levar essa palavra, nós temos que levar essa presença. Meu irmão, nós temos que ser ousados. Nós temos que buscar, Senhor, em nome de Jesus. Coloca a mão na cama, coloca a mão no sofá. Declara, Senhor, em nome de Jesus, ele será salvo. Vocês creem nisso? Vocês creem na palavra profética? Vocês creem, meus irmãos, em nome de Jesus? Se vocês clamarem, declararem em nome de Jesus, Senhor, eu estou vendo pela fé o meu filho salvo, o meu marido salvo, o meu marido lendo a Bíblia nesse sofá. Eu vejo pela fé, Senhor, em nome de Jesus. Deus começa a trazer. Deus começa a trazer. Agora, se você não leva essa presença para a tua casa, se você não crê definitivamente nisso, meu irmão, se você fica olhando somente as coisas ruins, mas ele chegou bêbado, esse traste, esse menino endemoniado. Não, meu irmão, abraça teu filho lá. Esse menino é um menino de Deus, esse menino é um menino consagrado,
esse menino vai estar pregando nos púlpitos, esse menino é uma bênção. Declara, seja ousado. Então você precisa levar, você é o missionário da tua casa, você é o Paulo da tua casa. Você não pode perder a esperança, meu irmão. Josué capítulo 24, todos nós conhecemos. Quando Josué ele começa a falar: olha, vocês, povo de Israel, se vocês quiserem servir os deuses dos amorreus, os deuses dos hititas, é a escolha de vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos. Aí eu te pergunto, você acha que a família de Josué, todo mundo era crente? Um monte de gente desviada na família de Josué. Josué estava praticamente sozinho. E quando nós lemos o texto lá em Juízes, nós vamos perceber isso, porque a palavra de Deus ela diz: depois de Josué e os seus líderes, Israel se desviou completamente. Então tinha muita gente desviada no meio da família de Josué. Mas o que ele está falando? Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu estou declarando pela fé, porque eu não aceito menos. A minha família é do Senhor Jesus. É isso que Josué está falando. Então, meu irmão, não perca a esperança. Não perca a esperança que a tua família é de Jesus, que a tua família vai estar na casa de Deus. Não perca a esperança. Não está nada perdido, meu irmão. Jesus está trabalhando na tua casa. Eu estou todo arrebentado, pastor. Estou todo quebrado. Minha família é uma bagunça. É o meu segundo casamento, e isso, e aquilo, um monte de desculpa. Meu irmão, vai orar, vai clamar, vai determinar. A tua família é do Senhor Jesus. Segundo lugar aqui, meu irmão, continue crendo em milagres. Você precisa crer. Nós estamos aqui toda semana a gente fala de milagres. Toda semana, todo dia a gente lê a Bíblia, encontra milagres. Mas para a nossa vida não funciona. Você entende isso? Nossa mente está errada, meu irmão. Esse milagre é para a minha vida. Essa salvação é para a minha vida. O sobrenatural de Deus é para a minha vida também. Eu tenho que viver milagres. Eu tenho que viver o sobrenatural de Jesus. Senão, tudo que nós fazemos aqui não tem sentido. O nosso Deus é um Deus de milagres. Ele é especialista em fazer milagres. Quando a minha esposa, nós tivemos o Benjamin, ficamos 6 anos e não consegui engravidar. Daí engravidou, perdeu, né, o Salomão. E aí, aquela coisa, né, faz curetagem, aquele negócio todo. Falou, não vai ter filho. O médico olhou, tirou metade de um ovário, metade do outro, arrancou um, tirou metade do outro. Falei, Raquel, tá parecendo um carro de desmanche. Toda hora alguém tira um pedaço teu aí. Desistimos. Nós fomos lá para os Estados Unidos. Quando chegou nos Estados Unidos, vamos estudar, vamos fazer missões, só vamos ter o Benjamin mesmo, nosso filho, ponto final. Tá bom, glória a Deus. Chegou lá nos Estados Unidos, deu 1 mês, Raquel ficou grávida. Meus amigos até hoje falam que meu filho é do mexicano. Graças a Deus, ele é a cara, pior que a cara da Raquel, não é a minha. E, meu Deus, que milagre, pô, ficamos 6 anos no Brasil tentando engravidar. E aí engravidou, ficamos felizes, aquela coisa toda. E aí faz os exames, aquele negócio. E aí lá nos Estados Unidos eles não fazem muito ultrassom. Mas daí conseguimos lá, nos abençoar, uma célula que a gente frequentava, nos abençoou, fomos fazer uma ultrassom. Chegou na ultrassom, o médico nos chamou de canto e falou assim: olha, vou passar vocês agora para um psicólogo, porque o filho de vocês não tem as pernas. Ele não desenvolveu as pernas. Vocês vão querer tirar ou vocês vão querer dar sequência com essa gravidez? Irmão, balde de água fria. Meu Deus, misericórdia, agora estamos aqui nesse país, não sei como fazer,
mal consegue falar o inglês, como que vai ser a vida com meu filho aqui sem as pernas, aquela coisa toda. Nós começamos a clamar, marcamos uma outra ultrassonografia, depois de 35 dias, foram 35 dias orando e declarando: Senhor, dá pernas, Senhor, dá pernas, Senhor, dá pernas. Era revezamento, toda madrugada, eu e a Raquel, ela saía, eu voltava, e ungia a barriga, colocava a mão: Senhor, dá pernas para o meu filho, dá pernas, Senhor, dá pernas. E aí nós fomos fazer a outra ultrassonografia 35 dias depois. Meu irmão, a médica não conseguiu medir o tamanho do nariz do meu filho, porque ele ficava com o pé o tempo inteiro na câmera aqui. Parecia que ele estava mostrando: olha aqui as minhas pernas, olha aqui as minhas pernas. Meu irmão, não tem impossível para Deus. Não existe o impossível para o nosso Deus. Não existe. E hoje nós vamos orar aqui. Mãe que quer ser filho também, minha esposa vai orar aqui, meu irmão. Tem uma unção poderosa para dar filho. Algumas vão correr, né? Vão passar lá por trás. Vai ter uma unção de Deus na vida dela. Lá na aviação tinha 2 irmãs que já tinham perdido uma porrada de filho. Nós começamos a declarar. Compramos um bebedouro. Também usei de estratégia. Falei, preciso do dinheiro do bebedouro. E quem beber desse bebedouro, Deus vai dar filho. Apareceu o dinheiro rapidinho. Quase à vista compramos o bebedouro. Meu irmão, as irmãs tomavam água ali com uma fé. Estão lá as 2 com filho. Esses dias encontrei uma lá no mercado, lá estava reclamando do filho já. Eu falei, aí, tá vendo? Pede, depois reclama. Então, meus irmãos, nós precisamos crer em milagres, crer no sobrenatural. Terceiro e último aqui, não canse de lutar. Deus é contigo. Deus é na tua vida. Não canse de lutar. Não canse de clamar. Não canse, não desiste. Não pare de forma alguma. Tive um episódio na minha vida, na nossa família, muito difícil, que eu não estava aguentando mais, meus irmãos. A gente estava vivendo um momento difícil ministerialmente, estava vivendo um momento difícil financeiramente, estava arrebentado financeiramente, estava morando num lugar ruim, não conseguia descansar naquele lugar, não tinha paz. Falei até com alguns pastores, falei, não sei o que eu faço, não consigo. Unge o chão. Aí eu ia lá, ungia o chão de madrugada, ficava orando, dando volta no quarteirão, e meu irmão, eu estava no limite. Aí começou a ficar doente, a Raquel ficou doente, aí o menino ficou doente, o John, aí ficou o Ita. Aí eu lembro um dia, meu irmão, que foi uma quinta-feira, eu fui para o culto sozinho. Fui para o culto, chegou no culto, falei, Senhor, não estou aguentando mais, me ajuda. Não estou aguentando, eu vou desistir. Vou fazer outra coisa na minha vida, não sei. Aí voltei para casa, meio mais aliviado. Quando eu cheguei em casa, Raquel, Niltinho, Benjamin está queimando de febre. Eu coloquei aquele menino no carro, falei, não é possível. Levei ele para o hospital, com aquela turma toda. É quase tem que comprar um micro-ônibus lá, 5. Aí leva para o hospital, aquela canseira, tal, não resolve nada. Eu voltei, meu irmão, mas eu voltei, falei, acabou, chega, Deus. A resposta foi essa, chega, para mim já deu. Aí quando eu estou encostando em casa, um cara no meu portão, estava chegando, era 1h da manhã, um cara no meu portão, desce. Falei, meu amigo, vai ser hoje. Já peguei a marreta do Thor aqui. Falei, ele vai tomar um soco na cara, porque acabou o pastor, acabou tudo. Falei, o que foi? Eu estou o dia inteiro te procurando. Falei, você tá? Então, eu também. Estou o dia inteiro te procurando. Desde de manhã, Deus está me perturbando. Bêbado, fedendo a cigarro e a álcool. Desde de manhã, Deus está me perturbando. Eu não tenho paz.
Desde manhã Deus mandou eu vir aqui na tua casa te dizer que Ele é contigo, para você não desistir, para você não parar, que Ele está no controle da tua vida. Eu já vim aqui na tua casa mais de 5 vezes, já ajoelhei aqui no teu portão, e eu estou te esperando até agora você chegar, porque eu não consigo dormir enquanto eu não te disser: Deus é contigo, você não está sozinho, não desista, não pare. Meu irmão, abracei o bêbado, comecei a chorar, eu e o bêbado junto, quase que eu pedi para o bêbado colocar a mão na minha cabeça. Mas sabe, meus irmãos, está difícil? Creia, Deus é contigo, meu irmão. Deus não te desamparou. Deus continua olhando a tua vida, meu irmão. Deus continua te guardando nos mínimos detalhes. É duro, é luta, dá vontade de olhar para trás, desistir, meu irmão. Mas Deus, Ele está na tua vida. Ele é Deus fiel na tua vida. Mesmo quando você é infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é Deus que te ama, que deu o seu Filho por você, meu irmão. Aleluia. E eu quero encerrar, meus irmãos. Quero concluir essa mensagem. Sabe aquela família? Aquela família do carcereiro. Eles foram a primeira família convertida. As primeiras famílias convertidas na Europa. Primeira família que foram salvos ali. Teve uma família anterior, a família do carcereiro, família de Lídia, a família do carcereiro, que foram salvos ali na Europa. Agora pensa comigo. A Europa viveu grandes avivamentos. A Europa foi varrida pelo Evangelho, de um país a outro. A Europa, os países europeus enviaram missionários para o mundo inteiro. Chegou até o Brasil, a palavra de Deus através de missionários europeus. Mas sabe onde tudo começou? Na família daquele carcereiro. E o que eu quero dizer com isso? Que Deus, Ele está começando algo grande na tua família. Talvez você não consiga nem imaginar, não consegue nem enxergar, mas Deus está começando um projeto grandioso através da tua família. Eu não sei o que Deus vai fazer, onde Deus vai levar os teus, mas através da tua casa, da tua família, Deus tem um projeto poderoso, em nome de Jesus. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua família, que essa salvação, ela vai chegar. E quando essa salvação chegar, meu irmão, a tua família será transformada.